Olá, seja bem-vindo, eu me chamo Marcelino, você está no canal Marcelino Chagas. Quero convidar você para que juntos nós possamos fazer a reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus desmascara as falsas tradições. Vejam bem, antes de começarmos a refletir sobre esta passagem, vamos entender o que significa o corbã. Corbã era o voto pelo qual uma pessoa consagrava a Deus os próprios bens, tornando-os intocáveis e reservados ao tesouro do templo. Aparentemente Deus era louvado, mas na realidade os pais ficavam privados de do sustento necessário, enquanto o templo e os sacerdotes ficavam ainda mais ricos. Pois bem, me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Jesus vem desmascarar as falsas tradições, onde aquelas pessoas, os fariseus, honravam Deus com os lábios, ou seja, da boca para fora, mas o coração estava longe de Deus, pois os fariseus, os doutores da lei, aquelas pessoas faziam com que as pessoas ao seu redor colocassem os seus valores, a sua vida, deixando de lado também as pessoas que estavam ao seu lado necessitadas. Mas Jesus
nos fala: não adianta nada prestarem culto porque ensinam preceitos humanos. Os preceitos humanos pelos quais Jesus nos fala são os modos pelos quais os judeus, os fariseus, olhavam para suas vidas, o modo de higienizar utensílios, lavar as mãos. Eles davam mais valores às coisas do mundo, às coisas que eles acreditavam que eram essenciais para a vida. Nós hoje também vemos muito isso acontecer, pois as pessoas muitas vezes dão mais valores às coisas materiais, a casas, carros, objetos, fazendo com que Deus seja colocado de lado. Então Jesus nos fala: não adianta nada me prestarem culto, porque ensinam estes preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. As tradições dos homens, as nossas tradições, as tradições humanas, não devem ser mais do que o amor de Deus no nosso coração. Jesus veio ao mundo para quebrar este ciclo, para desmascarar estas tradições mundanas e sim concretizar o verdadeiro reino de Deus, que é o reino de amor, o reino voltado para o amor, para a misericórdia, para a caridade de Deus, fazendo com que a nossa vida, a vida de uma forma geral, se torne uma vida voltada para os preceitos de Deus, os preceitos de Deus onde são colocadas a vida humana em primeiro lugar e não as coisas materiais. Portanto, Jesus desmascara o que está por trás de todas as práticas apresentadas ou que são apresentadas a nós de fachada, estas práticas religiosas, onde estas práticas fazem com que as pessoas passem a dar valor cada vez mais ao material. E o materialismo vai tomando conta, vai sugando a vida das pessoas e as pessoas vão deixando de lado Jesus, o amor de Deus. Portanto, que nós tenhamos, sim, a capacidade de fazer com que a nossa vida seja transformada para a realização não das práticas humanas, das tradições mundanas, mas sim voltada para a concretização das práticas do amor de Deus. O amor de Deus que faz com que nós deixemos tudo o que é mundano de lado e sim abracemos o próprio Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que brota em nossas vidas. Que neste dia nós sejamos abençoados pelo próprio Senhor Jesus, que a nossa vida seja transformada e que nós tenhamos sim a necessidade de desmascarar as tradições falsas do mundo para assim acolhermos as tradições, não as tradições voltadas para as práticas do homem, mas sim as tradições voltadas para a prática do amor, da misericórdia, da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.